Bom dia, meus queridos. Hoje, de maneira muito especial, todos na madrugada, celebrando o Dia dos Santos Arcanjos de Deus. Eu não poderia deixar de passar aqui para cumprimentar a todos que ao longo desses 40 dias rezaram firmemente nessa devoção magnífica aos anjos, sobretudo a São Miguel. E é importante que todos saibam a respeito daquilo que a igreja diz sobre os anjos. Você sabia que existe uma hierarquia no céu? Entre os anjos, os arcanjos e outros nomes? Sim. Existem 3 categorias de hierarquia. E cada hierarquia é formada por 3 grupos angélicos. O que eu vou falar para vocês hoje é baseado nas Escrituras, no Catecismo da Igreja Católica e no Magistério. Eu sou o Padre Fábio Marim e hoje eu quero celebrar com vocês o Dia dos Santos Anjos. Já no início da Igreja, os tratados patrísticos já vão falar a respeito da hierarquia celeste. Em primeiro lugar, nós vamos entender o mistério dos anjos. Vejamos que os salmos já vão falar destes seres espirituais. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, poderosos executores de suas ordens, sempre atentos à voz da sua palavra. O Salmo 102 fala a respeito disso. A palavra anjo em si vem do grego angelos, que significa mensageiro. Na Bíblia, os anjos aparecem sempre em momentos decisivos da história da salvação. Por exemplo, no Jardim do Éden, na entrega da lei para Moisés no alto do Monte Sinai, diante dos profetas do reino de Israel e do reino de Judá, na anunciação a Maria Santíssima, na paixão de nosso Senhor, na ressurreição, no túmulo vazio e nas revelações próprias que João faz no livro do Apocalipse. O Catecismo da Igreja Católica, no seu número 328 e 329, ensina que os anjos são criaturas puramente espirituais, portanto, sem corpo, sem matéria. Criaturas dotadas de inteligência e de vontade. São criaturas pessoais e imortais, que superam em perfeição todas as criaturas visíveis. Em perfeição. É importante despertar em cada fiel a consciência de que o mundo invisível é real. E que o mundo invisível, meus queridos, além de ser real, ele participa e influencia no plano de Deus sobre nós. A tradição da hierarquia celeste é muito antiga. Já o pseudo Dionísio escrevia sobre isso. E a igreja, apoiando-se na tradição bíblica e teológica, reconhece uma hierarquia angélica, não como castas fixas, mas como uma maneira de expressar a diversidade de funções e de missões que os anjos realizam. Então, entrando na igreja primitiva, lá no século V, século VI, com o pseudo Dionísio, chamado também de Areopagita, na obra dele escrita A Hierarquia Celeste, Dionísio apresenta 9 coros angélicos, organizados em 3 hierarquias. Agora eu vou pedir para você aqui imaginar um triângulo. A parte superior do triângulo habita Deus e a eternidade. A parte inferior do triângulo é onde habita a humanidade e todo o plano terrestre. Os anjos estão neste triângulo. A primeira hierarquia, portanto, dessas 3 hierarquias, nós chamamos de hierarquia contemplativa. Por quê? Eles estão mais próximos de Deus. E são eles, os serafins, que são ardentes, literalmente, e que louvam continuamente diante do trono de Deus. O próprio profeta Isaías vai falar sobre isso. Depois dos serafins, nós temos os querubins, que possuem a plenitude da sabedoria. Esses são guardiões dos mistérios divinos, conforme o livro do Gênesis e o profeta Ezequiel. Abaixo, portanto, dos querubins, nós temos os tronos, que são os portadores da justiça e da autoridade divina, conforme Paulo escreve a carta aos Colossenses. Então veja, a primeira hierarquia, os que estão mais próximos da ponta do triângulo, portanto mais próximos de Deus, é formada por serafins, querubins e tronos, cada um com uma função específica aqui no topo da pirâmide. Eles têm por missão, aqui em cima, contemplar Deus e participar intimamente da glória de Deus. Abaixo da primeira hierarquia entra a segunda, que é a hierarquia governativa. O primeiro coro de anjos formado para esta segunda hierarquia, que governa, é o coro das dominações. Elas regulam as missões dos anjos que estão abaixo delas, participando da ordem divina, conforme Paulo escreve aos Colossenses.
Abaixo, portanto, das dominações, nós vamos ter o coro das virtudes. Essas são associadas aos sinais e prodígios que manifestam o poder de Deus. Abaixo das virtudes, nós teremos o coro das potestades, que combatem os poderes do mal e protegem a ordem cósmica, conforme Paulo escreve à comunidade dos Efésios no capítulo 6, quando ele fala das forças espirituais do mal espalhadas pelos ares. Então, temos a primeira hierarquia contemplativa, a segunda hierarquia governativa, formada por dominações, virtudes e, por último, as potestades. Então aqui nós formamos já dentro do triângulo a primeira hierarquia, que é contemplativa, a segunda que é governativa, formada por essas três. Eles têm a missão de ordenar as coisas, governar e manter a harmonia espiritual da criação de Deus. Por último, abaixo dessa pirâmide, nós temos a terceira hierarquia, que nós chamamos de hierarquia ministerial. Por quê? Porque elas estão mais próximas da base da pirâmide, portanto, mais próximas dos homens. Então, são três os coros. O primeiro, coro dos principados, que são aqueles que guiam os povos e as comunidades, conforme o profeta Daniel nos falou e São Paulo escreveu na carta aos Efésios. Depois dos principados, abaixo dele, nós temos os arcanjos, que são os mensageiros das grandes missões salvíficas. Por exemplo, Lucas vai falar da anunciação do anjo Gabriel, que é um arcanjo. Tobias vai falar da cura, que é o arcanjo Rafael. E tantos outros textos que vão falar de São Miguel, como por exemplo no Apocalipse, 3 arcanjos. Abaixo, portanto, dos arcanjos, nós temos os anjos, que são os mensageiros comuns, aqueles a quem nós chamamos de guardiões pessoais. O Evangelho de Mateus e os Atos dos Apóstolos citam isso. Portanto, a terceira hierarquia, que está na base da pirâmide, é fundada por principados, arcanjos e anjos. Portanto, estão mais próximos da humanidade aqui embaixo. Deus lá em cima, com a primeira ordem contemplativa, a segunda ordem governativa e a terceira ordem dos coros celestiais, que é a ordem dos ministérios, que realizam serviços entre Deus e os homens. Eles têm por missão anunciar, ser boca de Deus, proteger, como São Miguel, e guiar os seres humanos segundo a vontade divina. E aqui é muito importante nós entendermos que essa divisão em 3 escalas por 3 coros não é um dogma de fé da igreja. Porém, é uma doutrina sólida da tradição da igreja que foi acolhida pelos padres do período patriarcal ou período patrístico dos primeiros séculos e foi confirmada em muitos textos litúrgicos e magisteriais. São Gregório Magno, o primeiro papa monge, e Santo Tomás de Aquino, quando escreve a sua Suma Teológica, comentam longamente essa estrutura que foi criada pelo pseudo Dionísio no século V. Muito bem. Após nós sabermos quais são as estruturas da hierarquia dos anjos, primeiro coro, segundo coro, terceiro coro, cada estrutura formada por 3 tipos de coros, nós vamos de maneira particular estudar e falar um pouquinho do que nós celebramos hoje na igreja. Os 3 santos arcanjos, os principais. Na Sagrada Escritura, 3 arcanjos têm seus nomes revelados. Por quê? Porque eles desempenham missões centrais no plano da salvação. Quem são eles? São Miguel Arcanjo. A palavra Mikhael, do hebraico, significa quem como Deus? É uma pergunta, demonstrando o poder de Deus. Então, Miguel é esse poder. O profeta Daniel vai falar sobre ele, Judite vai falar sobre ele, Apocalipse vai falar sobre ele. E ele tem a função de defensor do povo de Deus e príncipe da milícia celeste. Os símbolos humanos para designar este espírito puro são o escudo, a espada e a balança, que representa a justiça divina e o combate espiritual. Na espiritualidade, São Miguel Arcanjo nos ensina a resistir às tentações do mal, a manter a fé firme e a proclamar a soberania de Deus sobre toda a criatura. Na liturgia, a igreja reza a oração de São Miguel, que foi constituída pelo Papa Leão XIII, como súplica contra os ataques do maligno, ou como Paulo diz aos Efésios, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Por isso, cada fiel é chamado a combater, junto com São Miguel Arcanjo, as forças do orgulho, da divisão, da mentira, das intrigas, de toda a competição, seja no coração, seja no mundo. Segundo arcanjo que nós celebramos hoje, e talvez seja também o que mais figura na Bíblia, por quê? Porque ele é a boca de Deus.
Gabriel significa força de Deus ou Deus fala. No Evangelho de Lucas, no início, nós já temos a manifestação de Gabriel anunciando a Maria Santíssima que ela, pela força do Espírito Santo, iria conceber e dar à luz ao Filho de Deus. A função de São Gabriel é ser o mensageiro dos grandes anúncios divinos. É ele quem explica para Daniel as visões. É ele que anuncia ao profeta Zacarias o nascimento do filho João Batista e é ele quem anuncia a Maria Santíssima o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O símbolo de São Gabriel é o lírio, a flor da pureza, e a trombeta, ou um pergaminho, que é uma mensagem divina proclamada. A espiritualidade de São Gabriel nos ensina a escutar a palavra de Deus e a acolhê-la com fé obediente. E na liturgia, ele é recordado sobretudo no período do Advento e nas solenidades dedicadas a Maria Santíssima. E a exemplo de Maria Santíssima, nós devemos permitir que a mensagem de Deus transforme nossa vida. Por último, e não menos importante, nós temos a figura de São Rafael Arcanjo, que quer dizer Rafael, Deus cura. E a figura de Rafael figura-se principalmente no livro de Tobias. Ele tem por função guiar Tobias na sua jornada, libertar Sara do espírito maligno e curar a cegueira de Tobit. Os símbolos de São Rafael são, primeiramente, o cajado, o bastão do peregrino que caminha. Um peixe, que é o instrumento da cura. E um companheiro de viagem. Na espiritualidade, São Rafael representa a providência de Deus que guia, protege e cura o corpo e a alma. Invocado como patrono dos viajantes, dos doentes e dos que buscam discernimento. Confiar que Deus envia ajuda concreta para nos conduzir neste mundo e restaurar nossas vidas e histórias, mesmo quando não percebemos, é uma tarefa de São Rafael. Bom, é importante entender que todos nós vivemos e convivemos com os anjos. A devoção a eles deve ser cristocêntrica e eclesial. Aqui eu vou explicar. Não é esoterismo, não é magia, nem angiologia alternativa. A igreja venera os anjos com dulia e adora somente a Deus. A relação com os anjos fortalece a fé, aproxima dos sacramentos e da oração. Por isso que é aconselhável a todo cristão católico rezar diariamente pedindo a proteção do anjo da guarda. Todos nós temos um anjo da guarda. Neste momento, ao meu redor, existem anjos me cercando. Assim como ao seu redor, encontram-se anjos te cercando. Recite a oração de São Miguel Arcanjo. Medite o Salmo 90. Participe da liturgia da festa dos arcanjos neste dia 29 de setembro. Se esforce para ir à missa hoje. Ensine as crianças e os jovens sobre essa presença amiga dos anjos que nos cercam. É importantíssimo nunca nos esquecermos de rezar pelo nosso anjo da guarda. Vede, não desprezeis nenhum desses pequeninos, porque os seus anjos no céu veem constantemente a face do meu Pai. Mateus, no Evangelho, no capítulo 18, nos diz isso. A hierarquia celeste não é distante ou decorativa. Ela é parte viva da economia da salvação. Miguel, Gabriel e Rafael mostram 3 caminhos espirituais: combate da fé, escuta obediente, cura e caminhada com Deus. Celebrar hoje os arcanjos é abrir os olhos da alma para um reino invisível e viver neste mundo com o coração voltado para o céu. Que pela intercessão de São Miguel, São Gabriel e São Rafael, desça sobre todos nós, nossas famílias, casas, trabalhos e projetos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Santos arcanjos de Deus, rogai por nós.